Levantemos, meus irmãos. Tozali kotanga na livre na biso habituel. Estamos ali no nosso livro habitual. Na 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. Tokobanda lelo na verset 8. Hoje começaremos no verso 8. Mais tobondelina. Mas oraremos primeiro. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nous te rendons grâce ce soir te rendemos graças esta tarde, parce que tu nous as donné la vie et la bonne santé porque nos deste a vida e a boa saúde, et le grand privilège de venir t'adorer. e o grande privilégio de vir te adorar. Pardonne les péchés et les iniquités de ton peuple, Perdoa o pecado e a iniquidade do teu povo, parce que le sang coule encore. porque o sangue ainda corre, Dieu veille encore sur son église. ainda vela sobre a sua igreja. Viens, parle-nous, Seigneur. Vem, nos fale, Senhor, Écarte-nous de la scène. e tira-nos em cena, Utilise-nous, Seigneur, utiliza-nos, Senhor, que nous soyons de simples instruments. somos simples instrumentos, Et à la fin, que nous puissions e dire, no fim que possamos dizer, est-ce que quand tu nous parlais en chemin, quando nos falavas no caminho, nos cœurs ne brillaient-ils pas? nossos corações não ardiam. Bénis nos frères et sœurs. Abençoa os irmãos e as irmãs. Nous pensons à notre frère malade, Pensamos aos nossos irmãos doentes. mais en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. E somos mais do que vencedores. Guéris notre frère au nom de Que Jésus-Christ. eles sejam curados em nome de Jesus Prends Cristo. soin de ton épouse. Toma conta da tua esposa. Prends soin de toute l'église. Toma conta de toda a igreja. Et que tous les démons, E que todos os demônios de la tristesse, de tristeza, des problèmes, de des problemas, soucis et des de préoccupations preocupações, sortent d'ici saiam daqui au nom de em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Que la grâce de Dieu Que a graça de Deus puisse nous accompagner de bien à la fin. nos acompanhe do Cristo até ao fim. Aide-nous selon ta grâce. Ajuda-nos segundo a tua graça, Aide-nous selon ta miséricorde. segundo a tua misericórdia. Nous avons soif de toi, ô Temos Dieu. sede de ti, ó Deus. Que la grande colonne de Que a feu grande coluna de fogo vienne pour interpréter la parole. que vem interpretar a Nous palavra. n'avons pas été à l'école. Nós interpretando o corpo Nous n'avons pas été à l'école. e não estávamos na escola Nous ne savons pas e prêcher. não sabemos pregar. Et toi, le grand prédicateur, Tu és o grande tu pregador. viennes pour prêcher ton peuple. Venha para pregar ao teu Ne povo. laisse pas mes frères venir en Não vain, permita que irmão venha ao mais que tout encontro. un chacun de nous, Que cada de que nous nós puissions recevoir quelque chose receba alguma coisa venant de ton trône de grâce. vinda do teu trono da Nous te graça. remercions, Seigneur, Agradecemos, Senhor, au nom de Jésus-Christ. em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. 1 Corinthiens 10, 1 de Coríntios capítulo 10, verset 8, Tovani. versículo 8, depois sentaremos. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux se livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. E não nos entreguemos à prostituição, como alguns deles se entregaram, e num só dia caíram 23.000. To nzamba pambola liloba na kombo na Yesu Kristo. Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus Cristo. Tokoyi kovanda bandeko na ngai. Podemos sentar, meus irmãos. Pe to continue muke. E vamos continuar um pouco. Verset 9. Verso 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. E não colocamos o Senhor à prova, como alguns deles o fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. E nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Estas coisas lhes aconteceram como exemplo e foram escritas como advertência nossa e nós outros sobre a quem os fins dos séculos têm chegado. Il est vivant! Ele é ressuscité. Il est ressuscité! Ele é vivant. C'est qui? É Jesus. Applaudissons le Seigneur, Aplausos para o Senhor. le Dieu de Dieu, O Deus dos deuses. le Seigneur des O Seigneurs, Senhor dos senhores. le Roi des O rois. Rei dos reis. Il est vivant au milieu de son peuple. Ele está vivo no meio do seu povo. Tozali kolobela E estamos a Corinthiens, falar sobre Coríntios, livre de correction. livro de correção. Tozotanga frère Branham E estamos a ler irmão Branham na paragraphe no parágrafo 14 otobandaki que começamos no parágrafo 14, mais na moitié. mas um pouco embaixo. Paul, lorsqu'il allait chez eux, Paulo, quando ia ter com os seus,
L'un avait un parler en langue, Falava em línguas, l'autre avait un cantique, e o outro tinha cântico, et un autre avait une émotion, e o outro tinha uma emoção, et l'autre avait une sensation. e o outro tinha uma sensação. Il avait toujours du mal à maintenir ces Corinthiens dans l'ordre. Esses coríntios sempre tinham mal para se colocar em ordem. Paulo avait toujours la difficulté Sempre tinha dificuldade de maintenir les Corinthiens en ordre. de manter os coríntios em ordem. Et ça qui passe na Paul, Aquilo doía tanto em parmi Paulo, toutes les églises, e entre todas as igrejas, église à Corinthe, a igreja de et ça Corinto qui église, era uma oh, igreja et nyokola qui Paul, que castigou Paulo, loko l'église à Kamakongo, uma igreja de Camacongo, ndenge ezo nyokola ba diacre, castigar os diabos, ezo nyokola ba ancien, castigar os ezo anciãos, nyokola ba pasteur, castiga os pastores, ezo nyokola na ba sœur, como castiga as na ba irmãs frère, e os irmãos, qui ont le vrai Saint-Esprit. e tem o verdadeiro Espírito Ezo Santo. nyokola na biso ba prédicateur. Até nossos pregadores, L'église de a Kamakongo igreja de est Camacongo comparable à l'église de Corinthe. é comparada à igreja de En Corinto tout point, em todos os pontos. kolongola te, Não tirar kobakisa te. nem acrescentar. Les mêmes démons Os mesmos du demônios temps de Corinthe do tempo de Corinto sont venus dans cette que église. eram nessa igreja. Mais le même Saint-Esprit Mas o mesmo qui Espírito est, Santo qui est aussi en Paul que também estava em Paulo et dans ses serviteurs está nos seus servos et dans les vrais enfants de Dieu. e verdadeiros filhos C'est de pourquoi Deus. guerre est Por makas. isso que a guerra é muito forte. Guerre à Kamakongo est A makas. guerra de Camacongo é forte. Parce que Porque Dieu Deus et Satan e Satanás vont dans l'église. estão sentados na igreja. Qui vaincra? Então quem vencerá? L'agneau a O vaincu. cordeiro venceu. Alléluia! Amém. C'est l'agneau É o cordeiro qui va vaincre. que vencerá. Lui qui a donné son sang. Ele que deu o seu sangue. Lui qui est mort à la Ele croix. que morreu na cruz. Lui, Ele, le puissant conquérant. ele o poderoso Le puissant conquistador, vainqueur. o poderoso vencedor, Les parents rédempteurs. parente redentor. Quand le film Então, o autor, est Jésus. o autor é Jesus. Et ça, le voit dans le É film. como você vê filme. Au Koloba, Você vai falar et à que Koufi, ele morreu. et Bazobo marié, Está ser morto. et Siliponaye. Acabou para ele. Mutu, oh, ça, t'as la film, Wana. Sabe que já assistiu aquele filme? Aïe, binenge Gosukela. Sabe como é que o filme vai terminar? Il est calme. Ele está todo calmo. L'homme qui a la O révélation homem que está em dans revelação l'église, na igreja, il est calme. ele é calmo. Ayebi, Ele sabe le Seigneur, que o Senhor, lui va vaincre. ele vencerá. Et c'est mon avis sur la pourquoi le A nossa alegria nesse Le Seigneur é Jésus, que o Senhor Jesus, il est le puissant ele é conquérant, o poderoso conquistador, le puissant o vainqueur. poderoso vencedor. Kozala komakanise bele Não belete. possa ter muitos pensamentos. Sois concentré Esteja concentrado sur Jésus. sobre Jesus. Si tu es concentré sur Jésus, Está se concentrado sobre Jesus, même eux, ça passe. mesmo aquilo que parece difícil, Et vous comprenez bien. vai ser fácil. Comment on tes Não frères? tema, irmão. On dit, mais là qui moutouté. Você não creu no On dit, homem. mais là église té. Você não creu numa Yo, igreja. on dit, mais là Mas Jésus. você creu em Jesus. Et ce Jésus-là, E esse Jesus, Azana poche té. ele não está no bolo. Azana chair E té. nem sequer no púlpito. Il est dans ton cœur. Ele está no teu coração. Comme Jésus est dans ton cœur, Como está no teu coração, il n'y a rien à craindre. então não há nada a temer. Corinthiens, livre de correction. Coríntios, livro de correção. Frère Malobi, O Brana me diz Paul avait un problème. que Paulo tinha Parce que dificuldade. dans l'église, Porque na igreja, vous soyez, outro vinha pour la correction, parler en langue. para mostrar o seu falar em línguas. Vous soyez, O outro pour la vinha correction, prophétie. para mostrar a sua profecia. Vous soyez, pour la correction, côté. Para mostrar que sabe pregar. Vous soyez, pour la correction, Para koyem. mostrar que sabe Vous cantar. soyez, Outro pour la vinha correction, zana para mondo. mostrar que ele tem Il dinheiro. y a soutenir Ele l'église. é quem sustenta a igreja. Chacun a quatre églises à Corinthe. Cada na igreja de Corinto Abandaki koya, vinha pour la correction, oya para zana mo. mostrar aquilo que ele tinha. L'église du Dieu A vivant, igreja do Deus vivo. nous ne venons pas Nós não viemos kotomila para kisa, nos mostrar oyo biso tozali. aquilo que nós somos. Non, non, frère. Não, não, Nous irmão. venons dans l'église Viemos na pour igreja considérer para ce considerar que le pasteur a, o pastor ce tem, que l'ancien a, ce que le frère a. o irmão tem. Moko na moko, Cada nous sommes un corps. nós somos um corpo. Dans le No corps, corpo, tout est utile. tudo é útil.
Dans le corps de Jésus, No corpo de Jesus, comme dans le corps humain, como no corpo et humano, non quoi pamba eza não te. existe nenhum membro inútil. Même mosapi nanga oyo, Mesmo o meu dedo, tika eza la place deixa wana. que esteja no seu Suki lugar. nanga tika yango. Deixa que fique Même aí. nefu oyo. Mesmo essa barba. Nayebisaki coiffeur tika yango O nani. barbeiro não deixa, não corta. Bonyoko nanga okata. Ye nzambe mutabimisa yango. Deus é quem Tika na ezala. Então deixa que fique aí. Euti pa nanga te. Isso não veio de mim mesmo. Nyonso na nzoto, Tudo no corpo c'est important. é importante. Et dans l'église, E na igreja, chaque frère, cada irmão, chaque sœur, cada irmã aza important. é importante. Même soki ozoyeba te, Mesmo se você não oyo sabe asalaka, o que ele mais faz, Dieu du ciel mas o Deus do céu, ayebi. ele sabe. Frère Branham azwaka vision, Agora me teve uma visão. balakisi ye Mostraram-lhe bacouronne coroas apona. que ele escolhia. Frère Branham Irmão Branham, akepona ele couronne escolher a oyo coroa ezalaki plein d'or, que estava cheia de ouro, plein de diamants. estava cheia de diamantes. Ange ayebisi O ye anjo lhe disse: oyo tika essa aqui deixa, pona koto oyo, escolha nesse oyo lugar. eza ya yo te, Essa aqui não te pertence. eza ya ser É moko uma irmã ye moto abondelaka ela tem honra mpo yozwa onction ya kotala eloba na de nzambe. pregar a palavra de Deus. Alléluia. Alléluia. Amém. Donc, oyo biso tozali, Porque nós somos, nous sommes dans un corps. estamos em um corpo, Le corps de Kamakon o corpo ou de le Cristo, corps de Christ, o corpo de Cristo, nous sommes égaux. nós somos iguais. Dans le corps, No corpo, motema koloba te, o coração não pode nani dizer, natindaka makila. eu é quem manda o pulso sangue. Tolo akoyebisa O ye, peito vai lhe dizer, ngande namemaka yo. irmão disse, eu é quem te carrega. Makolo ekoloba, Os pés dirão, namu eu natambola. é quem ando. Maboko ekoloba, As mãos namu dirão, eu nasimba. é quem segura. Mino ekoloba, Os dentes dirão, ngai nde mutu nasalaka ke nabuluwa ye. eu é quem mastigo e tudo. Lolemo ekoloba, E a língua vai dizer, ngande nasosolaka gu. eu é quem consigo. Gorge akoloba, nande munalekisaka bilei. Eu é quem faço passar em Michopo akoloba ngai nde mutu asalaka digestion. quem faço a digestão. Même la liste Mesmo até o ano. aza na fonction. Também tem a função. Bato bakenda fete. As pessoas que foram na Oyebi festa histoire wana? sabem essa história. Bake fete. Foram na Bayebi festa. mais c'est la liste restée. Mas então, nos fiquem. Po yo olumbaka solo, Você cheira mais. tikala na ndako. Então fique em casa. Okobebisa fete. Vai estragar a Okobebisa festa. église. Vai estragar a Okobebisa igreja. réunion. Vai estragar a reunião. Bakei. Eles foram. Batiki E ye. deixaram Et quand ils ont E mangé, quando comeram, basangisi biloko na fete. eles misturam comidas na festa. Ekomi ntango ya toilette. Agora chegou a vez deles. Frère. Meu irmão. Mbangu na ndako, Depressa em ils ont casa. demandé pardon. Eles pediram perdão. Eza illustration. Isso é uma ilustração. Pour vous montrer Para vos que mostrar dans l'église, que na igreja on n'a pas un membre très não important. temos membro muito importante. Même frère Branham Même irmão n'est Branham, pas très ele é important. importantíssimo. Même frère Franck n'est pas très important. Tous nous sommes pareils. Todos somos iguais. C'est Dieu qui a voulu Deus é quem quis que Branham que Branham aza la prophète. fosse profeta. Et ça c'est que Branham aza danger. Que Branham é Non, perigoso, não. frère Franck aza danger. Porque irmão Non, é perigoso, Dieu não. lui-même Mas Deus ele mesmo asali bango ndenge wa. é que os fez assim. Corinthiens, Coríntios, livre de correction. livro de correção. Qu'est-ce que signifie correction? O que é que significa correção? Tomonaki yango Nós vimos isso. eza korectifier, É retificar, kobongisa eloko ebebi. arranjar algo que estava estragado. Qu'est-ce que signifie correction? Significa correção. Eza koaméliorer. Correção é Donc, melhorar. eloko se ebongi nango, Algo que já estava mesmo mais bom. eza na fimwa défaut. Ainda tem o defeito. Alors faut kobongisa yango bien. Deve melhorar Parce aquilo. que Jésus Porque Jesus a besoin d'une église quer uma igreja sans tache, sem mancha, ni ride, ni rien de semblable. Une église uma sainte, igreja santa, irréprochable, irrepreensível, glorieuse. gloriosa. Alléluia! Amém. Ce n'est pas le pasteur qui le fera. Não é o pastor que o Ce n'est fará. pas le diacre qui le fera. Não é o diácono que Dieu o fará. lui-même. Mas Deus ele mesmo. Ye nzambe na kosala yo bongo. Deus é quem te fará assim. Frère, Irmão, naza déjà na mwa ndambo expérience. eu só tenho um pouco de Bana na experiência. ndima message, D'écrire a eza na mensagem. makambo mosusu nga na Outras tika coisas que eu deixei. na makasi na ngai E te. não foi pela minha própria Par la força, grâce de mas Dieu. era pela graça Les de gens Deus. ont parlé, As pessoas falaram, les prédicateurs ont os crié. pregadores gritaram, Mais quand Dieu entre en scène, mas quando Deus entra em cena, c'est l'absolu. é o absoluto. Alléluia! Amém. C'est pourquoi Por isso, yo zala ami à Jésus. seja amigo de Jesus. Zala ami à Jésus. Seja amigo de Jésus Jesus. est bon. Jesus é bom. Il est vivant. Il travaille. Il bénit. Il donne tout ce que vous avez Ele besoin. é tudo que você Et
acontecido. Frère, Irmão, Jésus est plus réel que le é soleil. mais real do que o sol. Jésus est plus réel que toi. É mais real do que você. Jésus est plus réel que le É mais pasteur. real do que o pastor. Zala penza na confiance na Jésus. Tem a mesma confiança em Jesus. Atika kabana na ete. Ele nunca desampara os seus filhos. Alobaki boy. Ele falou Il assim, dit mais uma mãe peut oublier ses enfants. pode esquecer os seus Oui, filhos. la Bible confirme. A Bíblia Ba confirma. mama balia bana. As mães devoraram os filhos. Balia bana na Israël. Devoraram os filhos A entre cause eles. nzala Por causa da fome, balambi mwana. puseram os seus filhos. Lobe komi turi ya E ser quando mususu. chegava a vez de outra irmã, Ser wana kimi. a irmã fugia. Roi lela. O rei chorou. Punition komi na point oyo. A punição chegou até Ya os filhos. kolia bana. De comer até os filhos. Dieu, Deus, il a l'amour plus que nos parents. ele tem o amor de mais do que os nossos pais. Frère, Irmão, il faut aimer Jésus. você deve amar a Jesus. Venez à l'église Ir à igreja parce que tu aimes Jésus. é porque amas a Jesus. Ne venez pas à l'église à cause Não du vai na temple. igreja para Ne contemplar. venez pas à Não vai na l'église igreja à cause du por tabernacle. causa do Ne tabernáculo. venez pas à l'église à cause du prédicateur. Ne venez pas à l'église à cause d'un frère, à cause du mariage. Por causa do casamento. Venez à l'église Venha na igreja parce que tu aimes Jésus. porque você ama Jesus. Si tu aimes Jésus, Você ama a Jesus, dites gloire à Dieu. glória a Deus. Dites alléluia. Diga aleluia. Dites amen. Diga amém. Si tu aimes Jésus, Você ama a Jesus, frère, irmão. tu es le béni. És o abençoado. Aimez Jésus. Ame a Jesus. Lui, notre époux. Ele é que é o nosso esposo. Alors, Então, na église, na igreja, baya qui kubalakisa makambo nango. vieram para mostrar aquilo que eles Nous tinham. ne venons pas à E l'église não viemos à igreja pour kosala la compétition. para fazer competição. Kovanda wana te, Não fica aí obasa sentado comparer. para começar a comparar. Frère Daniel tango ateyaka, Daniel, quando prega, ezalaka ndenge wana tem te. sido diferente. Pasteur manile O koteya, pastor, quando prega, nga naza pasteur eu te. não sou pastor. Naza pe frère Daniel Também te. sou irmão Nga Daniel. kombo na ngai. O meu nome Samba, Samba, David, David, Miguel. Miguel. Nakokufa bongo, morrerei assim nakosekwa pe e bongo. também ressuscitarei assim. Ne me compare avec les personnes. Eu não me comparo com ninguém. Kokomparaka yake te. Não posso Odiake oyo, nadiake wana, nazwi na nga oyo. Eu escolho Tu ele. es charnel. Não, você é carnal. Ne comparez pas Não compare. les frères dans Os l'église. irmãos na igreja, Tous, todos nous sommes égaux. somos iguais. Même frère wana no basolo. Veja, aquele irmão aí que cheira mal, Tu vas posa na aí. precisamos dele. Jésus a posa na aí. Jesus precisa dele. Alléluia. Amém. Corinthe, Coríntios, livre de correction. livro de correção, Verset 10. versículo 10. 1 Corinthiens 10. De Coríntios. Ne murmurez point, Não murmureis, comme murmuraient quelques-uns d'entre eux, alguns dentre eles et périr. e pereceram. Non, 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 Libisanga, 8. Não, aliás, é o versículo Pardon, 8. pardon, Peço pardon. perdão. Ne vous livrez pas E não se entreguem à l'impudicité, à prostituição, comme quelques-uns d'eux como alguns deles, se livrèrent, de sorte qu'il en tomba de modo que caíram 23 000 23.000 en un seul jour. num só dia. Bible alobi, A Bíblia diz: bokweya na kindumba te, não caiam na prostituição, bokweya na kindumba te. não caiam na prostituição. C'est pourquoi le Por Saint-Esprit isso o Espírito Santo est très important, é frère. muito importante, irmão. Só que aujourd'hui Saint-Esprit, Receberes o Espírito Santo, il sera kokwea na a base história de cair com mulher termina Moi, também. Samba David Miguel, Porque é o samba je ne crois pas un homme qui a le O irmão Saint-Esprit que tem o Espírito Santo akendo simba mwasi mosusu. ir tocar uma outra mulher. Wana ngai, Esse sou eu. je ne crois pas Eu não creio qu'un prédicateur, que pregador, un pasteur, pastor, un diacre, diácono asala kindumba. que faça prostituição. Natanga mona lute. Eu nunca li isso. Ni na Nem brochure, na brochura, ni na Bible, nem na Bíblia, ni na lettre nem circulaire. na carta circular. Je n'ai jamais vu Eu nunca vi un pasteur, pastor, un prédicateur, pregador, un frère, irmão, une sœur, uma irmã, rempli du já do Saint-Esprit, Espírito Santo, mais azosala kindumba, passa a se prostituir, azonamorar. namorar. Jamais, Não, nunca. jamais. Nunca. C'est pourquoi Awa Balobi, Por isso aqui disseram Dieu a tué que Deus matou 24 000 23.000 en un seul jour. num só dia. Awa Balobi 23 000. Aqui disseram 23.000. So, que kuna na nombre 24. Mas se você for no número 24, Et la Bible ne fait pas des a erreurs. Bíblia não comete erros. Crois seulement. Crea somente. Alléluia! Amém.
Frère Tamasoloba, il y a des choses dans la Bible. Yokoye bango teti sokoya. Na nombre 24 Em número 24 diz, ah 23 000. aqui diz 23 mil. Dites seulement amen. Diga somente amém. L'essentiel dans la Bible, O 1000. essencial é que eram mil, era um milhar de pessoas aí. L'impudicité, A prostituição Kindume komi makas, está muito forte. Kindume mususu, Tipo de et prostituição komi é lolenge na yo ya kolata a tua frère. forma de vestir, irmão. Lolenge na yo ya kolata frère. A tua forma de vestir, irmão. Mutu okasoza ndumba, A pessoa até pode achar que você é prostituta, mais yo oza no ndumba te. mas mora que não Mais seja. l'esprit de la Mas o prostitution espírito de prostituição est en vous. é que está em você. Attention, Atenção, parce que la prostitution, porque a prostituição ce n'est pas les hommes qui vont juger. não são os homens que julgarão, C'est Dieu lui-même. mas é Deus ele C'est mesmo. pas Dieu n'a pas permis É que Deus não permite au apôtre moko boye ou que o apóstolo bakangi ye na kindumba. fosse paro na prostituição. Na Bible, Na Bíblia, azate. não há nenhum. Ebongo bino bozima E kamona. vocês onde é que tiraram essas coisas? Quelque chose ne va pas. É porque algo não está a andar bem. Corrigez-vous, frère. Corrijam-se, irmãos. Correction. Correção? Eli ola kisanko châtier. Correção significa castigar ou chicotear. Correction la kisi. Correção significa Punir. punir. Donc, tango pesa la punition na mwana, Quando você dá castigo no ozo sala mabete. não está a cometer nada. Bible alobi A hein. Bíblia diz, Ko pesa punition te ko boma ye. não lhe dê punição que pode levar à morte. Mais la punition aux enfants, Mas a punição aos il filhos, faut to salela yango. temos que fazer isso. Mingi na mandaku na biso, Em nossas casas, omona biso ba papa, sabe, nossos pais laissez aller. é com libertinagem. Yo mama sala E musala. você, mãe, faça o Soki mama trabalho. za laisser aller, Deixe o pai te ver papa libertinagem. sala musala. O pai faça o trabalho. C'est biblique. É bíblico. Châtier. É de punir. L'objectif de la O correction, objetivo da correção ezali é améliorer, melhorar. parfaire nos habitudes. É melhorar ou aperfeiçoar os nossos hábitos. Kokomisa biso molamu. É para nos aperfeiçoar. Kokomisa biso basante. É para nos tornar santos. Kokomisa biso bajuste. É nos tornar justos. C'est pourquoi la parole de Dieu A palavra de Deus n'épargne personne. não fala a ninguém. Tolobaki yango la fois passée, Uma vez la passada, parole de Dieu, a palavra de Deus c'est un réchaud. é fogão. La parole de Dieu, A palavra de Deus c'est un feu. é fogo. Ozala pasteur. Soko Se simbi, você pegar, oziki. você queima. Prédicateur simbi, Se pegar, oziki. ele queima. Ongai l'enseigne la vie. É o que sou ancião da cidade. Osimbi Se oziki. você pegar, queimarás. Est-ce que le bananzam? Será que a palavra de Deus Et si eziki sayo, já te queimou? le bananzam echangea yo, Será que a palavra de Deus te mudou? okopesa témoignage. Você pode Ndenge testemunhar. sœur wana, É como aquela apesaka témoignage ba frère Branham. testemunho, irmão Branham. Frère Branham, Esse irmão Branham, naza na témoignage. eu tenho um testemunho. Sœur ya mutu mwindu, Uma irmã negra aleki liboso. passou em frente. Malgré que je ne suis pas encore ce que je devrais être. Embora que não sou aquilo que eu devo ser, Mais quelque mas chose alguma coisa s'est passé à moi. aconteceu em mim. Frère, Irmão, quelque chose doit passer à uma vous. coisa deve acontecer em você. Il faut une différence. Deve haver Il diferença. faut quelque chose Alguma coisa que les hommes doivent noter. os homens devem notar. Que cette personne, Que essa pessoa il est passé de la mort à la vie. sim, passou da morte para a vida. Il y a quelque chose en lui. Tem alguma coisa Il y a nele. quelque chose en Tem elle. alguma coisa nela. La correction A correção est obligatoire. é obrigatória. Éphésiens Efésios 5, 22. Efésios 5, 22. Rapidement, frère, vous pouvez lire. Si vous avez... As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como no Senhor. Amen. Amém. Que les femmes Que as mulheres soient soumises. sejam submissas. Paul a corrigé basi. Paulo a corrigir as mulheres. Ya baraki na yete. Ele não casou-se. Ou peut-être, au moins c'est Paul, Paul a balaté. Paulo não casou. Mais Dieu lui a donné le message. Mas Deus lhe deu a mensagem. Les femmes, As mulheres soyez soumises sejam submissas à vos maris. aos seus maridos. Mais la soumission, Mas a submissão ezali esclavage te. não é escravatura. Ba faire un message, Irmão da mensagem, mingi tokomisa basi, daram mulheres ba esclave. como se fossem escravas. La soumission, Submissão ce n'est pas esclavage. não é escravatura. Parce que la femme, Porque a mulher c'est ton é corps. o teu corpo. Est-ce que quelqu'un peut haïr son corps? Alguém pode odiar o seu corpo. Est-ce que mutu akopeta nzoto na ye? Alguém pode bater o seu corpo.
Être soumise, Ser submisso c'est faire la volonté du mari. é fazer a vontade do marido Pas être esclave. e não ser escrava. Au niatisser, E você pisa a irmã, au e pétasser, você apertar a au irmã, finga moi começa a si, ofender a mulher, au bala écoute, você tem esse au pesa et le côté, não deu nada. ozo commander. E está a comandar também. Que o commander te, Não, você não está a comandar. ozanga mobalité. Você não é marido. Faut bala moi si la yo. Você deve casar a tua mulher. Car le mari est le chef de la femme, Porque o homem é o chefe da mulher. comme Christ est le chef de l'église, Cristo é a cabeça de qui Cristo, est son corps, que é o seu corpo, dont il est le sauveur. em que ele é o salvador. Le mari, c'est le chef de la femme. O marido é o chefe da mulher. Mais le chef véritable Mas o verdadeiro chefe de l'église, da igreja qui est la femme, e da mulher, la femme da véritable, mulher verdadeira, la femme éternelle, da mulher eterna, c'est Christ. é Cristo. Parce que maman a mis calamité aussi là. Meus casamentos em breve terminarão. Dans peu de temps, Daqui a pouco, et les frères quero os et les irmãos e sœurs, as irmãs nous serons égaux. seremos iguais. Marie, Maridos, aimez vos femmes amai vossas mulheres. comme Christ a aimé l'église O Cristo amou a et igreja s'est livré lui-même pour elle. e entregou-se a si mesmo por Verset ela. Oyo, Esse versículo, ezala na Wish, quer seja no Wii, ezala na Sul, quer seja lá ezala na no RDC. ou lá na RDC, Verset Oyo, na biso ma frère, a nós irmãos eza passe, é difícil. eza ba pasteur, Quer pastor, eza ba diacre, como diabo, eza biso ba frère, eza nga motei. como meu pregador, Verset esse Oyo, versículo eza passe. é difícil. Nazonga. Vou repetir. Marie, Maridos, aimez vos femmes amai vossas mulheres comme Christ como Cristo a aimé l'église amou a igreja. et s'est livré Entregou-se lui-même a si mesmo pour elle. por ela. Eza rare. Isso é Soki raro. otuni na basere, Se perguntamos às irmãs, sikoyo kaso na tuni, agora se perguntar, bakoloba eza bongo te. falar não é assim. Frère wana, Aquele irmão, tomonaka ye te. não lhe vimos. Nous devons beaucoup prier. Temos que orar muito. Nous devons beaucoup prier le Seigneur Orar muito ao Senhor. afin que nous puissions aimer nos femmes. Para que amemos nossas Como mulheres nous-mêmes. como a nós mesmos. Il y a des frères Há irmãos qui mangent plus que la que femme. comem mais do que as mulheres. Donc frère soki afongoli O kolia, irmão, quando começa a comer, ayeba te soki bana baza wana. ele esquece que Só tem que pode filho. olhar. Esquece a mulher, vai Aza comer. kuna te. Ele nem se Ba importa. frère bilamba ya sika, Os irmãos que têm roupas novas, moi c'est le côté. mas a mulher nada Ba nova. frère, Irmãos, famille na yeka, somente a sua família. famille ya mwasi, Família da mulher, ayebaka yango kutu te. ele nem se importa. O mama ya mwasi, Não, a mãe da o papa ya mulher, mwasi, o pai da mulher. frère aza kuna te. Irmão não se importa disso. Ye kaka, Ele ba famille na ye. só com a sua família. C'est une grande responsabilité le mariage. É uma grande responsabilidade. o Ne casamento. blaguez pas avec le mariage. Não brinque com o Le casamento. mariage, O casamento c'est un grand engagement. é um grande engajamento. Si tu n'es pas prêt, Se você não está pronto, c'est là. espere. Amém. La correction, A correção, eza chicote. a correção é como um chicote. 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 Otobaki, na ndako ya frère Branham, E vimos que na casa o papa ne atiaki. que o seu pai havia Et colocado. Dieu E Deus a mis la parole colocou a palavra comme la correction. como correção. Yango tolobaki la fois passée. Tolobaki la fois tiers. Como dissemos anteontem, Mawa mingi lelo na église. muita pena hoje na igreja. Les gens n'acceptent pas la As correction. pessoas não aceitam a correção. Lelo bato balingi correction te. As pessoas não gostam de correção. Omemeli frère écriture. Você leva a escritura ao irmão. Frère azozwa histoire. O irmão começa a pegar a história. Omemeli frère brochure. Você leva a brochura ao irmão. Lettre circulaire. Carta circular. Nzambe alobi boye. Deus falou assim. O Frère, irmão, akezolo histoire ele na vai te classe. pegar a história aí que aprendeu aí na escola. Akezula yo Vai te pegar. makambo elekaka na église na As coisas que 1900. na igreja em 1900. L'écriture, hein, Escritura c'est l'absolu. É o absoluto. On ne discute pas avec l'écriture. Não se discute com a escritura. Écriture nalobaki, A hein, escritura diz. ata okomprendre yango te. Mesmo se você não entender, Okomprendre yango, quer entenda. dites amen, Diga amém. allez de l'avant. Vai em frente. Demandez la grâce du Seigneur. Pede a graça Demandez do Senhor. l'aide du Seigneur. Pede a ira do Pour Senhor. otiango en pratique. Depois coloque em Parce que prática. la parole de Dieu A palavra de Deus n'est pas difficile não é pour difícil les vrais enfants de para os Dieu. verdadeiros filhos de Deus. La parole de Dieu A palavra de est ça Deus encore un soldat, é como un soldado. militaire. Os militares, À 3 heures du eles matin. acordam às 3 da manhã. Dans quelle formature? Eles vão à formatura.
Et pas la bango, Para eles, ce n'est pas un problème. isso aqui não é um Le problema. problème, c'est pas na O yo. problema é você. Nous doit goi. Você que é preguiçoso. Nous doit preguiçoso. Você que é preguiçoso. Pour l'amuka, Para acordar, fenêtre là qui se tombe au a étage. janela está mostrando que já amanheceu. Soso a gangue, kio. Já gritou aí. Ndaku salite. A casa toda Mai suja. ezate. Não há água. Oza na projet fo bima. Tem projeto para Mais sair. ozo baluanga na mbeki. Mas você está sempre a virar Ozo na baluanga na cama. mbeki. Sempre a virar na cama. Oza soldate. Não, você não é soldado. Oza la moisi. Oza mobile. Le Seigneur Jésus a besoin de soldats. Precisa de soldados. Dieu n'a pas besoin de lâches. Então não precisa de preguiçoso. Dieu n'a pas besoin. Então não precisa. Bateau bazopona Daqueles de l'œuvre de l'église. hoje vai à On a igreja. fait la foi pour l'âge. Bom, porque tem um pouco de L'homme il a coragem. aucun été. E amanhã não irei. Dieu n'a pas besoin de vous. Deus não precisa de você. Dieu a besoin des gens qui vont mettre la parole Tem de Dieu pessoas que colocarão a palavra en em pratique. prática. Ou bien koufi, Ou morre, ou bien ces paroles en ou pratique. coloca a palavra em prática. Dieu a besoin de soldats. Deus precisa de Dieu soldados. a besoin de commandos. Precisa de Des comandantes. commandos suicides Comandantes qui sobre sont si, prêts que estão prontos pour la vérité. para a verdade. Corinthiens. Coríntios, Nzambe, Deus, parole de Dieu, a palavra de Deus et ça chicote. é um chicote. Et pour y agiter. Não escolhe a idade. Et pour y tenter. Não escolhe tempo. La parole de Dieu, c'est pour tout le monde. A palavra de Deus é para todo mundo. Yoko tala tena na zote. Você não vê quem está pregando. Question na yo feza A là. tua pergunta deve ser: Est-ce que c'est écrit? será que está escrito? Est-ce que c'est la parole? Será que é a palavra? Pointre. E ponto traçado é tudo. Même prêtre la catholique. Mesmo o padre Soki católico, atangi. se ele lê Jésus-Christ. Jesus Cristo, Elle est même hier, é o mesmo hoje, aujourd'hui hoje, et éternellement. eternamente, Dites Amen. diga amém. Pour le matin, oh, catholique, Não vous allez diga bien. não, é católica. Dites Amen. Diga Parce que amém. c'est la parole de ton É Père. a palavra do teu pai. La correction de Dieu. A correção de Deus. Psaume 23, 4. Salmos 23, 4. Rapidement, frère. Em Salmos 23, versículo 4, nós lemos: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Nzambe Deus, aza na nzete. ele tem bastão Aza su na nzete oyo tolakisa mokolo wana e também temos o foice. oyo eza na drapeau ya Russie. E tem também aquele foice que está aí na bandeira da União Europeia. Les athées sont aussi dans la révélation. Os ateus também têm revelação. Donc, à part nzete, Além, mpona kobeta meme, bastão para mpona bater, kobeta então, ntaba, para bater. eza susu na nzete mosusu. Também tem um outro foice, Eza lokola crochet. como se fosse então, Ntango meme alingi akende, quando a ovelha está para se perder, nzambe accroche yo. Deus apanha e volta. Omonaka te, Você não vê un véritable fils de o Dieu, verdadeiro filho de une Deus. véritable fille de Dieu, A filha de Deus, soki osali mabe, quando comete erro, soki olobi mabe, quando você fala mal, soki olati ou mabe, quando você se veste soki mal, orépondre mabe, responderes mal, soki oya église te, quando você não vem à igreja, oza leste, você não fica tranquilo. oza leste, Não fica parce que Porque le bâton Porque o et bastão, la houlette de o Dieu bastão e o cajado de Deus, nous rassurent. sim, nos garante Donc, poto koma lola, para chegar il faut le bâton deve haver o bastão et la houlette. e o cajado. Sans fimbo ya nzambe, Sem o chicote de Deus, utakoma lola za te. ninguém chegará ao céu. Nzambe a dit que l'homme est têtu. Deus disse que o homem é teimoso. L'homme est têtu. O homem é teimoso. C'est l'animal le plus têtu. É o animal mais L'homme teimoso. discute avec O Dieu. homem discute com Deus. L'homme discute avec le O homem prophète. discute com o profeta. L'homme O homem discute avec le pasteur. discute com o pastor. Premièrement, beta pasteur. Ela até pronto até a bater o pastor. Biso de mon yango. Nós vimos isso. Ba frère. Irmãos, Na ba brochure. com brochura, Na Bible. com Bíblia. Mais prêt. Mas prestes Il y a beta a pasteur. bater o pastor. Et ce sont des chrétiens. E são cristãos. C'est grave. Isso é grave. Ne blaguez pas Então não brinca. avec la correction de Dieu. Não brinca com a correção de Deus. Dieu corrige ses enfants. Deus corrige os seus filhos. La correction de Dieu, A correção de Deus c'est la parole. é a palavra. Au moment dans l'église, Porque quando vemos quand a on dit igreja, parole de Dieu, se você disser palavra de quand on Deus, dit la Bible, se disser a Bíblia, quand on dit le se message, você disser a mensagem, eza eloko moko. é uma só coisa.
Kozaka troublé te. Não fica aí. Ça va yoki. Se você Le ouvir message de l'heure. a mensagem da hora. Et balobi, la Bible. A Bíblia. To balobi, Você dizer, la parole de Dieu. a palavra de Deus. Eza É eloko moko. a mesma coisa. Kolongola te kobakisa te. Não retira e não acrescenta. C'est la même chose. É a mesma coisa. Jérémie 23, Jeremias 23. 29. Jeremias 23, 29. Jeremias 23, 29, nós lemos: não é a minha palavra o fogo, diz o Senhor, e o martelo que é capaz de partir pedra. Je l'ai dans la français. 23, Jeremias 29. 29. merci. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, Não é como um fogo, dit l'Éternel, diz o Senhor, et comme un marteau e como um martelo qui brise les rocs? que quebra pedras. Liloba ya A Nzambe. palavra de Nzambe Deus. azotuna Israël. Deus perguntando a Est-ce que Israel, liloba na ngai a minha palavra esili force? não tem força. Liloba Nzambe esili É force? que a palavra de Deus é imune. Não tem força. Ozobongwana te mpo na nini? Você não está a mudar por quê? Ozozwa Saint-Esprit mpo na nini? Por que não recebe o Espírito Vous Santo? n'êtes pas bénis pourquoi? Estão abençoados por quê? Vous n'êtes pas dans la joie pourquoi? Estão alegres por Vous quê? ne grandissez pas dans la foi Vocês pourquoi? não crescem na fé por quê? Ozo gagner âme te mpo na nini? Você não consegue ganhar uma alma por quê? Ozozwa réponse na prière mpo na nini? Você não recebe Nzambe resposta. azotuna. Porque Deus Est-ce que pergunta, liloba na ngai será que a minha palavra esili makasi? não tem mais força? Est-ce que eza marteau te? Será que não é um martelo? Même si tu as le cœur de roc, Mesmo se tens um coração de la pedra, parole de Dieu, a palavra de soko Deus, oza mwana se Nzambe, você é um filho de ça Deus, brise le cœur. aquilo quebra o coração. Korepusaka liloba Não te. vai se a expulsar a Oyo palavra. mateyi eza mpo na Não, ye. esse que pregarem para Oyo eles, eza mpo na bango. esse aqui é para eles. Venez ici, Vem aqui, bondela Nzambe alobelaka yo olha frère. Deus que passa a te falar. Eza na bafrère na basœur, A irmãos e irmãs, bayokaka so condamnation te na não motema. houve mais condenação no coração. Bazalaka na raison. Eles sempre têm razão. Eza mauvaise Isso é position. uma má posição. Un vrai fils de Dieu Filho de Deus doit se sentir condamné. sentir-se condenado. Toujours condamné. Sempre condenado. Quand j'ai dit la fois passée, Você que disse na vez passada, les anciens de la Bible, os anciãos na Bíblia, babana kolela. eles choravam. Mais lelo, Mas hoje, nayebi pasteur, Eu pasteur conheço pastores. nayebi pasteur na vanda na bango. os pastores que Nayebi vivem com frère na ele, vanda na bango. irmãos que vivem com ele, Sentiment ya koleleza te. não tem nenhum sentimento de choro. Et soki pasteur Se aleli, o pastor chorar, o frère aleli, os irmãos chorar, aleli, pô, chorou. aleli. Ou ele também Frère. chora, irmão. Pas seulement le péché qui fait pleurer, Não é somente o pecado que faz chorar. même la joie Mesmo a alegria fait pleurer. faz chorar. Jésus a pleuré. Jesus chorou. Est-ce que Jésus avait péché? Jesus tinha pecado. Il a pleuré. Ele chorou. Jérusalem, Jerusalém. Jérusalem. Jerusalém. Frère, Irmão, soki oza na motema se bonzambe, você tem um coração divino, soki otali église se oyo, você olhar essa igreja, bambula eza nango, os anos que tem, mais tu vas vai pleurer. chorar, Tu vas pleurer dans la vai prière. chorar na oração. Seigneur, Dizer, Senhor, ndenge nini bafrère como é que os irmãos bazocomprendre te? não conseguem entender? Ndenge nini bazoyeba tanto ozovivre Como é te? que não discernem o tempo que estamos a viver? Priez pour les frères. Ore a favor dos Priez irmãos. pour les Ore sœurs. a favor das Zala na irmãs. motema bonzambe. Tenha um coração divino. Bandeko baya na Os parole. irmãos, venham a palavra. Le cœur Os qui corações, gémit. os corações, Hein? Cœur qui gémit. corações que gemem, Cœur qui pleure. corações que choram. Yo lingo tika yo moko na église. Se você quer ficar sozinho na igreja, Basser, irmãs, olingo oyaka église yo moko. você quer vir na igreja sozinha, Ah! Frère, irmão, oza na église aka yo moko. você quer estar aqui sozinho, Okoyemba ndenge nini? mas como é que você vai cantar? Na ndako lutu oyembaka te. Em casa até você nem canta. Bonga okoyemba yo moko. E aqui vais conseguir cantar sozinho? Bien-aimés frères et sœurs, Amados irmãos e irmãs, il faut pleurer pour le péché du peuple. deve-se chorar pelo pecado do povo. Il faut pleurer Deve-se chorar la situation de Kamakom. pela situação de Camaconga. Peut-être Nzamba koyoka yo frère. Talvez Deus pode te ouvir, irmão. Peut-être Nzamba koyoka yo frère. Talvez Deus pode te ouvir, Ne irmão. négligez pas la prière. Não negligencia a Ne oração. négligez pas le Não gémissement. negligencia então o Ne gemido. négligez pas le pleurs qu'on est E là. também não negligencia o choro. Tika église na moko ya Nzambe. Coloque a igreja nas mãos de Deus. Et Dieu va te bénir. E Deus te abençoará. Jérémie Jeremias a dit marteau. disse martelo. La parole c'est le marteau qui A brise. palavra de Deus é o martelo que quebra. Natanga frère Branham. Eu vou ler, irmão Branham. La même prédication, Na mesma pregação,
Parágrafo 20, 21. Parágrafo 20 a 21. Ce matin, 1h environ avant que ma femme me réveille, Essa manhã, a 1 hora antes que a minha mulher me acordasse, j'étais éveillé et le Seigneur me révélait quelque chose de glorieux sur la manière eu estava a dormir, então o Senhor me revelou alguma coisa. dont Dieu unit son Église É que Deus une a sua igreja par les liens d'amour. pelo vínculo do amor. Et comment ça doit être? E como é que isso deve ser? Il n'existe aucun autre moyen Não existe outro meio pour qu'un homme soit sauvé para que o homem seja salvo s'il n'est pas né de nouveau. se não nascer de novo. Dieu voulant, Deus je querendo, prêcherai là-dessus. Deus querendo, vou pregar sobre isso. Eh bien, E bem, le message de ce matin, a mensagem dessa manhã, tel que je l'ai reçu dans mon cœur, assim como recebi no meu coração, c'est un message é d'avertissement. uma mensagem de advertência. Corinthiens, livre de correction, Coríntios, livro de c'est correção, un message é d'avertissement. uma mensagem de advertência. Parce que Nzambe, Porque Deus, akozala wana te, ele não estará aí, abandaka kolanda yo. estar sempre a te Te, seguir. Nzambe aza na bana ebele. Tem muitos filhos, Nzambe aza na église ebele. tem muitas igrejas. Nzambe Deus, azali kopesa yo avertissement. Deus que dá advertências. Mais Nzambe Mas Deus, azali pe Deus também, na limite. Deus também tem limites. Dieu a des limites. Deus tem limites. Ligne de démarcation A linha de demarcação entre la grâce entre a graça et le jugement e o julgamento est une ligne invisible. é uma linha invisível. Passer na yebi yango te, O pastor não conhece, nga na yebi yango te, eu também não conheço. yopo yebi yango te. Oyebi te mukolo nini Você não sabe qual oyo Nzambe que Deus akozwa décision vai tomar a decisão, akolimbisa lisusu te, te perdoará mais, akokipe lisusu te. não se importará mais. Ye moko Nzambe Ele próprio Deus azwi esprit d'égarement pegou o espírito de erro atie kati na e ye. coloca em você. Donc biso tozwi batemi du Saint-Esprit, Nós no batismo do Espírito Santo, yo kozwa batemi d'égarement. você terá então o batismo do erro. Et frère me dit, Uma Brana me diz, tu deviendras un criticateur, você se tornará um crítico, un critiqueur tornar-se um crítico jusqu'à l'enfer. até o inferno. Eza na basere na bafrere awa Irmãos e irmãs, bakoma bacritiqueur. que tornaram-se críticos. Ils viennent à l'église, Ele vem na igreja, ils eles rentrent voltam pour seulement critiquer l'église, para criticar a igreja, critiquer les prédicateurs, criticar os pregadores, critiquer les diacres, criticar os critiquer diáconos, l'ordre, criticar alguém, critiquer bambunda, criticar até para tudo, bilamba bafrere, roupa dos irmãos, bakaro, mosaico. esukeli wana mpona nini? Parou aí por quê? Yo opesaki, Será que você contribuiu? opesaki bakaro mpo na kotuna. Você contribuiu, mosaico, para começar a perguntar? Bazo continue te, Estão contribuindo. tozozela yo pesa. Estamos à espera que você também contribua. Dans l'église, Na igreja, vraiment me dit, a Brana me diz, l'amour, o amor, c'est l'unique médicament. o amor é o único medicamento. Amour ninge passer la terre yango. O amor, como o pastor pregou, Atei. ele pregou e Mais pregou. okai ninga lobaki, Viu como ele falou? mutu moko tako expliquer amour. E se ninguém pode explicar o amor, Amour eza lokola o océan. amor é como o oceano. Donc l'amour Esse é o amor. eza une explication te. O amor não tem explicação. Donc okoloba te que Você não pode dizer. c'est trop, c'est trop. É demais, é demais. Ndenge bafrère mosusu babima awa. Irmãos que saíram aqui, Nakaya ce soir não ate. virei mais aqui. Awa c'est trop. Aqui é demais. Akameleki nini? As coisas aqui são Côté demais. bakei, Onde foram, veille de prière. vigília de oração. Mais démon tikali. Mas o demônio ficou, Satan tikali. Satanás ficou, Makambo tikali. os problemas Et pas ficaram. la bino susu. E agora você Bokobi na ba problème. agora também tem problema. Ah, Sim, tozwi bino. sim, vos apanhar. Tozwi bino. Vos apanhar. Wakina posa liloba te. Você não queria uma Vous palavra. avez des motifs égoïstes. Vocês têm motivos egoístas. Frère, Irmão, ndaku nyonso, toda casa, pays todo nyonso, país, chaque église cada igreja a des tem problèmes. problemas. Ne rentrez pas à la maison. Não volte em casa Oubliez l'église ou esquecer a igreja à cause des problèmes. por causa dos Opimi problemas. faux soldat. Você está como um falso soldado. Porque na wambo, Você vai no ambo ubeti masasi, e começa a disparar unita a gagner terrain. e a UNITA ganha então um terreno. Yo kimi na zamba. E você foge na mata. Alolongoli teni. E depois tiras então, tira Na komunda susu te. a farda, não vou lutar mais. Déserteur. Você é um deserteiro. Bakobeto masasi. Você será alvejado.
Frère, Irmão, un véritable fils de Dieu verdadeiro filho de qui a Deus, le Saint-Esprit, tem o Espírito Santo, il ne peut pas quitter l'église pour não toujours. pode deixar a igreja para sempre. Parce que dans le message, Porque na mensagem, dans la Bible, na Bíblia, frère Wanazati, esse tipo de irmão não existe. même Paul, Mesmo dans Paulo, la soigne na Barnabé, quando discutiu com Barnabé, au soigne to kanga munoko, ou seja, oh, imbécile, oh, moyibi, ou não te, pega turno, isso ezalaki, era, oya ngake na wish, esse querer para so o ngake na wam. esse querer para o amo. Ah, nga okelanga na wam te. Eu não vou para o Nga amo, okelanga na wish te. eu não vou ao isto. Yo zwa Silas. Você então pega Silas, Nga nazwi Mark. eu vou com Marcos. Bakabwanaki te na église ya Eles doctrine. não se dividiram na igreja ou na doutrina. Bafinganaki te. Nem sequer se ofenderam. Eza discussion. É só uma discussão. Oya ngake na wish, Esse oya ngake na wam. esse querer para o amo. Isanimata. Acontece. Même na mariage, Mesmo até nos casamentos. ona linga kolia. O que eu gosto de comer, Tanto mwasi akolingi na yango te. a mulher não gosta. Mais bomi libala te. Mas isso não vai estragar o casamento. Frère na sœur, O irmão e a irmã, nous devons savoir nós temos que que nous saber sommes à la fin. que nós estamos no fim. Et ça, c'est l'église E mère essa é a igreja mãe. de la sainte doctrine. É a igreja Donc, mãe da quand sã nous doutrina. sommes Quando là, você anda, il faut marcher você deve andar comme étant un vrai chrétien. como sendo um verdadeiro cristão. Donner ton meilleur Dê o teu fruit. melhor, dá o teu melhor fruto. Donner ton meilleur fruit. Dá o teu melhor fruto. Le message, A mensagem c'est l'avertissement. é a advertência. Corinthiens, livre de Corinthiens. Coríntios, livro de correção. 1 Corinthiens 13. 1 de Coríntios, capítulo 13. Rapidement, frère. 1 de Coríntios 13, Verset 1. versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retina. Leloyo, Hoje, chapitre 1. este capítulo, Chaque église, cada igreja, Quand j'ai parlé les langues des hommes ainda et des fale a língua anges, de homens, si se je n'ai pas l'amour, não tiver amor, je suis un airain eu sou um qui símbolo. résonne Ou como et une cymbale qui retentit. símbolo que está a retinir. mais vous avez dans la église de division. Mas você vê isso na igreja da divisão. Vous avez dans un groupe. Estão a ler num grupo Oh, ça contre ma frère Mokoboy. que é contra uns irmãos assim. Est-ce que vous avez l'amour? Será que vocês têm mesmo amor? Parce que Dieu a tant aimé le monde Porque Deus tanto amou o qu'il a mundo donné sa vie. que deu a sua vida. Dieu a tant aimé le monde Deus amou tanto o mundo qu'il a donné sa vie. que deu a sua vida. Jésus Jesus avait tinha la possibilité a possibilidade de donner de dar et de reprendre sa vie. e de tirar a sua Mais vida. appréciant. Mas ele deu. Yo kondi mato pe sa vie na yo. Você não pode aceitar em dar a tua vida. Oko sacrifier pastoral na yo te. Você não pode sacrificar o teu pastoral. Oko sacrifier qui ancien na yo te. Você não pode sacrificar a Tu ne tua peux pas sacrifier qui prédicateur. sacrificar a tua forma de Soba bi vanda vanda. Ser senta, sente mesmo. Tika tika. Dizer, deixa mesmo. Ils ont édifié te tika tika. Ficar, deixa mesmo. Retournez au Seigneur. Volte ao Senhor. Parle au Seigneur. Fale ao Senhor. Le Seigneur, O Senhor, c'est lui le vrai juge. Ele que é o verdadeiro juiz. Je parle les langues des hommes et des anges. Falar a língua de homens e anjos. Parler en langue. Falar em língua. La quatre églises. Dentro da igreja. Pardon. Dons. Ah. Et quand j'aurai les dons de prophétie, E quando tiver dom de profecia, yango tozo luka l'église. é o que procuramos na igreja. Au lieu de prophétiser. Você quer profetizar? Frère me donne des conseils. Para me dar conselho, Attention avec les dons. dê atenção com os dons. Cherchez d'abord les donataires. Procurem primeiro o doador. Si tu as le Saint-Esprit, Se tens o Espírito Santo, votre don então o teu ne dom sera pas un scandale. não será um escândalo. Mais si tu n'as pas le Mas Saint-Esprit, se não tens o Espírito c'est là Santo, maintenant, aquilo agora okokoma Aí lipaku na église. serás um escândalo para a igreja. C'est pourquoi cherchez le Saint-Esprit Por isso, avec procurem force. o Espírito Santo com força. Zalokola frère Boni, Seja como o irmão Bonde, au pasteur alobela que ki, o pastor falou. akena bilanga, Ele foi abi então, Seigneur, Senhor, na bilanga masango. foi no campo Soki de na milho. zimo limo na yo te, Receber o teu Espírito, okute skelete na nga. encontrarás o meu esqueleto aqui. Yo siko ke Seigneur, Só agora vai, yo Senhor, pesi ya likabo se te. não me dares dom, Namona kama kama na église. e começa a ver coisas na igreja, Na bimi. eu saio. Mona kama kama ya yo moko. Mas então, são tuas próprias Oyo coisas. mona masumu na ngai. Você quer ver os meus pecados? Eko édifié en quoi? Vai te edificar em quê?
La science de tous les mystères. O conhecimento de todos os Toute la mistérios, connaissance. todo o conhecimento, Même la foi de transporter les montagnes. mesmo até a fé de mover Si je montanhas. n'ai pas Se l'amour, não tiver o amor, nous ne sommes rien. não somos nada. Ata na tei. Mesmo se eu pregar, Ata olati bien. mesmo se vestir, Ata obali na ou message. se casares na mensagem, Ata yo nde mutu otonga église mesmo se nyonso. foi você que construiu toda essa O igreja, nyonso, mas é tudo isso, eza mbongo ya poche na yo. é fruto do teu bolso. Sans l'amour, Sem o amor, tu n'es rien. você não é nada. C'est ça la correction de la parole. Essa é a correção da palavra. Dieu a besoin d'une église qui a l'amour. Deus quer uma igreja que tenha Dieu a amor. besoin de maisons qui a l'amour. Casas que têm amor. Même libal. Mesmo Faut casamento. que tina souka. Que chegue até ao fim. Chaque fois que vous devez prier, Seigneur, Você deve sempre orar. donne-moi l'amour. Dá meu amor. Parce que diable a l'équipe sur la casse. Porque Deus é mais forte. O diabo é mais forte do que nós, aliás. Sans Jésus en nous, Sem Jesus em nós, le divorce c'est pas ma o part. divórcio vai ser algo como se fosse algo a escorregar. Paul tomoni tango avertir kuna, Vimos que Paulo, frère Bramazon le Bapé, o Abraão também diz que vous devez chercher la nouvelle naissance. que devem procurar um novo nascimento. Frère, Irmãos, toté yango de la nouvelle naissance. já pregamos aqui sobre o novo nascimento. Au moninga, Estás a ver eu? bango nyos to botama papa moko mama moko. Todos que nascemos no mesmo pai e na mesma mãe, Ata yibi, mesmo se roubar ata bomi, ou se matar, ata na kuti na ndako anyati mwana na ngai. mesmo se eu lhe encontrar em casa Mwana kufi. e o filho morrer, Toke kunda mwana, vamos enterrar o filho, azaka petit frère. ele sempre continua a ser o irmão menor. Na billet na ye, No seu bilhete, como papa na ngai. o nome do meu pai Já está como lá. a mãe na ngai. Também o nome da minha mãe. Frère, Irmão, soki bolingo nzoto, se o amor carnal eleki ya molimo, for mais do que o nous espiritual, ne sommes pas dignes. então não somos dignos. Nde na la fois passée, Como disse na vez passada, Kamakongo, Congo, pardonnons-nous les uns les autres. perdoemos-nos uns aos outros. Tokata masolo, Paremos com essas histórias ya makambo ya kala. de coisas antigas. Soki kaka wali kokeso masolo makambo ya kala, Pegar aqui essas histórias, toko avance te. não avançaremos. Paul alobi, Paulo diz, nyonso tudo, oyo eza na nsima tudo que está atrás ekomi potopoto. tornou-se uma lama. Nazotala Christ. Eu olho para Cristo. Jésus revient bientôt. Então Jesus vem brevemente. Bon, ça va. Yo olingi tovandela makambo. Bom, você quer que ficamos sempre com essas coisas passadas? Makambo nini tokovandela? Depois as coisas então sentaremos. É ancien. É assim. Ote tovandela makambo. Ou nós vamos falar sobre Tokovandela ya 1987, 1985, ya 1988, 1988, 1989, 1990, 2001. Tokovandela makambo nini Vamos falar Kamako? sobre quais situações, Camacongo. Makambo elekebele. Há muitos e muitos assuntos. Chaque génération ezalaki awa, ils avaient leur problème. Yo olingi tovandela makambo. Tokovandela eva nani? Começar com quem? Frère, Irmão, oubliez le passé. esqueça o passado. Oubliez le passé. Esqueçam o passado. Allons de l'avant. Vamos em frente. Jésus veut nous bénir. Jesus quer nos Mais abençoar. il faut qu'il trouve l'amour. Mas você deixa encontrar amor. Amour véritable. O amor verdadeiro. Paul avertit l'église Paulo advertindo a igreja, en se référant à Exode. referindo-se a Êxodo. Paul, Paulo, dans la zone comme il a fait à Corinthe, quando escreveu aos irmãos de Corinto, l'église union, todas as igrejas, église à a désordre, igreja de desordem, la Bible, na Bíblia, Corinthe. era a igreja de Corinto. Et bon, Angola, E agora em Angola, la message, ou na mensagem, église à désordre. a igreja de desordem, Nous vous avons la réponse. você próprio tem a resposta. Ce qui est dans la Bible, c'est Corinthe. Se na Bíblia é Dans Corinto, loin des églises. em Luanda então é qual igreja? Frère, Irmão, les gens as sont pessoas venus dans les messages, vieram na mensagem, mais n'ont pas reçu le Saint-Esprit. mas não receberam o Espírito Santo. Parce que le Saint-Esprit, Porque o c'est Espírito la Santo naissance complète. é o nascimento Dès la completo. exemple de la famille Nangai. Dê exemplo da Dès minha la família. bota na papa na Eu maman. nasci no pai e a mãe. Nakoki kokabwana leki Nangai Eu te. posso me separar então com o irmão menor. Dimanche biso zaki awa. Domingo estávamos aqui, Ya vandani na ndako. ele estava em casa. Okuya na l'église te. Ele não virá à igreja. So tango na zongi. Bom, quando eu voltei, Nalo okolia te lelo. você hoje não vai comer Koyaki l'église te. porque não foste à igreja. Alingi koyaki. Ele é que não quis vir. C'est la même chose dans l'église. É a mesma coisa na igreja. Nous devons nous supporter Temos que nos les uns suportar les autres. uns aos outros. Toi qui es fort, Você que é forte, supporte-nous.
suporta-nos. Les supposés forts, Agora então, os supostos os fortes. supostos fortes Vamos levar aqui. são eles que fogem. Donc, bateau bazo qui m'église, Os que fogem na à libane igreja, balobi, fora disso, bangoni baza na force. eles é que têm força. Or, muta force, Enquanto que homem ye forte, muta supportaka ba ele é faible. quem suporta os fracos. O bakei, yaza Ele wana, está sempre aí. azoko aguenta, Ele está aguentando po ayebi ke bakozonga. porque sabe que eles voltarão. Siko, tango yo bimaki, Agora quando você sair, tango ngana bimaki, quando eu sair, soki bino nyonso bobima. se todos vocês saíssem, Nana zonga pana. a quem eu voltaria? Vai fa. Estão a ver, irmãos? Soyez dans ton église. Esteja na tua igreja. Peu importe les problèmes, Pouco importa o problema. Jésus va donner la solution. Vai dar a solução. eza na frère moko ayemba Meu irmão que cantou, Ce qui nous unit o que nos une est plus grand é mais forte. que les liens de notre famille. É mais forte do que o vínculo, então, o vínculo sim da nossa família. Ce qui nous unit dans le message, O que nos une na mensagem, le sang de l'agneau, o sangue do cordeiro, la nouvelle naissance, o novo le nascimento, baptême du o Saint-Esprit, batismo do Espírito Santo, l'unique espérance de la gloire a única esperança da L'enlèvement. glória, o arrebatamento, est plus fort é mais forte que les liens de la famille. do que esses vínculos da família. Frère, on a bien bien. Esse irmão Lifoco cantou bem. Abi moi c'est la mobile. Disse a homem e a mulher, Baswani. ele discute. Abi bon. Dizem, Il les kufa. o casamento Donc cristão, kabla bilok. vamos dividir as coisas. Oya zui, Esse pega, oya zui, aquele pega, oya zui, esse pega, oya zui. aquele pega. Mobile matini kolanda, Eu subi em cima da casa, saki moko ezalaki kuna. tinha lá um saco. Atala boye, Quando ver assim, sapato ya mwana. sapato então do filho. Me mwana ngo akufa. Mas esse filho já morreu. Ai. Mwasi, amati ba A mulher também sobe, ba ngo wela sapato wa. começa então a lutar Oya zua. sapato esse tiro, Oya zua. aquele tiro. Nga Eu pasteur, sou pastor, nga eu pasteur. sou pastor. Nga dia, Eu sou diácono, nga eu dia. sou diácono. Nga dia ancien, Eu sou ancião, nga ancien. eu sou. Biso to banda, Nós começamos, biso to yaka pe. nós que viemos, Biso nde, nós, biso nde. somos nós. Babite, Disseram não. bami kitisi. Eles se humilharam. Alléluia. Amém. Mwasi na mobali baleli. O homem e a mulher Batu choraram. baswani. Pessoas que Poni discutiam bale para kufa. casamento, Mais à cause ya chaussette, por causa então do à sapato, cause ya por sapato, causa do sapato, ya mwana moko. é um filho. Babi te 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 Eles te te. disseram, não. Mwana mutsa kufa. Nosso filho já morreu. Non, chérie. Não, querido. Limbi sangai. Perdoa-me. Ah, limbi sangai. Perdoa. Mwasi ala biso A su. mulher Chérie, disse também, querido. limbi sangai. Perdoa-me. Oh, Babosani eles koswana. esqueceram as discussões Bakomi kolela mwana se e moko. começaram a chorar por um só filho. Azalaka fils unique. Porque era o filho único. Mais c'est ça le message. Essa é que é a mensagem. Toko swana. Podemos discutir. Même baleyo mongo. Mesmo se te Même burlarem. bakosi yo. Ou se te mentir. Même nakosi yo. Mesmo se eu te mentir. Même nafingi yo. Se eu te ofender. Le sang de Jésus O sangue de est au-dessus. está acima. Kozwa kabaka mogliste. Não posso pegar Otia likolo. e colocar Makila ya Jésus o nia. sangue de começar a pisar. Tu n'es pas un chrétien. Não, senão Le sang de l'agneau. o sangue do Tango cordeiro. nzambe Quando Deus azota l'église, olha a igreja, il nous regarde par le sang. ele nos olha através do Et sangue. quand il regarde le sang, E quando olha o il ne sangue, voit même pas le mal que nous eles faisons. querem ver o mal que nós Oh. fazemos. Mes frères, Mas irmãos, Jésus, Jesus ndenge azota biso na soir oyo, como nos vê nesta tarde, oui tosali mabe. sim, cometemos. Banda tongo ti poko. De manhã até 6 Mais horas. nazo assurer yo, Mas eu te garanto nzambe azomona yango. que Deus não vê isso. Na dimension de père, Na dimensão do Pai, azomona yango. ele não vê isso. Na dimension de fils, Na dimensão do Filho, il est l'agneau de Dieu. ele é o Cordeiro de Deus. Qui ôte le péché du monde. Que tira o pecado do mundo. Lui-même c'est le juge, Ele mesmo é o juiz. lui-même Ele l'avocat, também é o advogado. lui-même Ele mesmo c'est l'intercesseur. é o intercessor. Qui nous condamnera? Então quem nos condenará? Pourquoi tu condamnes Por l'église? que você condena a igreja? Nyonso ezoyela yo. Tudo que te Eza acontece volonté ya Nzambe. é a vontade de Deus. Za lokola Job. Seja como Job alobi. Jó disse, Me nafinga Nzambe mpo na nini? vou ofender a Deus por quê? So tozwi bolamu. Se tivermos o bem, Tolobi amen. dizemos amém. Pasi ye, Se tiver um
sofrimento. Amen. Também amém. Yo na église, Você na igreja olingi kaka makambo ya bien. sempre quer que as coisas Soki makambo mabe yeli yo, fizerem mais coisas. olongwe église, Você sai na igreja. olongwe na bafrère. Você sai dentro dos irmãos. Bapasteur baza sila tina te, prédicateur aza sila tina te. Cada não tem mais importância. Eza fausse Isso position. aqui é uma má posição. La vraie position d'un A chrétien, posição de cristão c'est la position de Job. é a posição de Job. Peu importe les problèmes dans l'église, Não importa o problema na igreja. nous sommes là. Nós estamos aí. Só todo mundo que é compliqué, Estamos frère, bossana, frère, bossana makambo na frère. Allons de l'avant. Vamos em frente. Eza makambo tovandela A awa, coisa que já sentamos aqui. eza temps okende bilanga. Que será até tempo de você ir na lava. Eza temps okende kosala commerce. Será tempo de ir fazer Ovandi banda 15 heures, Ficam das 15 horas, 12 heures, 12 horas, ki 4 heures. até 4 horas do outro dia. Na ntongo ozokoka kotambola bien Irmão, te, você não consegue andar tozalaki na baproblème. tem os problemas. Mais boza bacorinthien. Mas vocês são coríntios. Nga soki naza coupable, Se frère, for culpado, je vous dirai, frère Manuel, pardonne-moi, perdoa-me. j'ai tort. Eu tenho culpa. Esili, Acabou. esili. Acabou. Tu as tort, oh non, Ou não. na Bible, Na Bíblia. na tango wana. Naquele tempo. Ah, non, 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 Não, non. não. Oza corinthien, Você é coríntio. oza frère à Corinthe. Você é o irmão de Toza na Corinto. posa ma frère Éphèse. Éramos irmãos de Éfeso. Toza na posa ma frère. O bazalaki na Galatie. Que estavam em Galácia. O bazalaki na maturité. Aqueles que tinham a maturidade. Kuna nde Paul akokoma É lá onde Paulo pode escrever des lettres profondes. cartas profundas. Soki nzambe ti lelo, Se Deus até hoje, biloko mosusu azostope. outras coisas ele está a parar um pouco. Po toza prêt te mpona koyamba yango. Porque não estamos prontos a receber essas coisas. Amour eza te. Não temos amor. Eza bafrère awa. Há irmãos aqui, Ayaka église azalaka frère David akufa. só vem na igreja para ouvir até que o irmão David morrer. Passer nazwa mbasu. Que o pastor tinha então está lá. Nayebisaki bino nini? O que é que eu vos disse? Nayebisaki nini? Eu não vos disse? Oni nzambe, hein? Você sabe Deus? Abeti Deus hein? lhe bateu. Naye frère asalaki sida na O mosala. irmão fez acidente aí no É, mas, trabalho. Frei, é. Ah, irmãos, Alisa te. administrador. Nzambe abeti Você hein? sabe Deus lhe bateu. Nzambe abeti Deus hein? lhe bateu. Oza sorcier. Você é feiticeiro. Le bien et le mal vient de Dieu. O bem e o mal vem de Deus. Dieu permet tout Deus permite tudo dans la vie de ses enfants. na vida dos seus filhos. Parce qu'il y a la punition Porque ele tem a punição pour ramener la parole para levar de volta et il y a les épreuves E tem provas pour para faire grandir la foi. fazer crescer a fé. tomoni ke E vimos que, na histoire wana nessa história ya frère Branham do irmão Branham mwasi na mobali wana bazongaki e homem e a mulher então se reconciliaram mpe bakenda liboso. e foram em frente. tolobaki la fois passé Nós dissemos na vez passada Israël que Israel abima saiu azonga. e voltou. Biso tokenda na Congo. Nós fomos ao Congo. Nga bamemanga awa. Papa nanga bamemanga awa. O meu pai Masasi ezobeta. balas a dispararem. Papa tienga awa. Na makolo. Aí, a pé. Mbanza Congo tiko RDC. Mas a Congo até RDC. Nazonga. Eu voltei. Bongo yo. E agora você? Problème na église. Problema na igreja? Ok libela. Você vai para ser? Ozaki na plan mosusu. Não, você tem um outro plano. Ah, ozaki na projet. Você tem outro projeto. Oyi na posa moko boye. Porque tinha um desejo. Nde oprofite. É que aproveitar. Obimaki te Você não saiu à cause de la parole. por causa da palavra. Obimaki po ozaki na posa. Você saiu porque tinha esse desejo. Ngabe na kenda na zonga. Eu também fui, mas não estou aqui. Voltei. Nzambe nanga bisaka zonga. O meu Deus me disse, filho, volte. Yo nzambe na lobini. E hoje o que é que o teu Deus disse? Kende Vai. baza différent. Então, teu Deus é diferente. Dieu corrige les rois. Deus corrige os reis. 2 Samuel 12. 2 de Samuel 12. Rapidement frère. 2 de Samuel, Eu tô sinistro. 2 de Samuel capítulo 12. 12 chapitre 9. 2 de Samuel Verset 9, verset 9. 2 de Samuel 12. Voilà. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, Ah, fazendo o que era mal perante a ele, a Urias, o Eteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher. E depois de o matar com a espada os filhos de Amon. continue frère. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher.
Je vais lire le verset 11. Vou ler o verso 11. Frère interpréter. Ainsi parle l'Éternel. Assim diz o Senhor: Voici, je vais faire sortir de ta maison les malins Eis que farei sair da tua casa maligno contre toi. contra Et je você vais prendre sous tes yeux e vou tomar sobre os teus tes olhos propres femmes as tuas próprias pour les mulheres donner à un autre para os dar a um ou outro qui couchera que se deitará avec elle com elas à la vue du soleil. publicamente, Car tu agis en secret. porque você agiu secretamente Et moi, je ferai cela en présence de tout e Israël farei sua presença de toda à Israel la face du soleil. na face do sol. David dit à Nathan, Davi disse a Natã: j'ai péché, pequei, j'ai péché. pequei. Ah, un roi, Rei, roi, rei, roi, rei, selon le cœur de Dieu. segundo o coração de Mais à Deus, nos biens, mas disse: j'ai péché. eu pequei. Frère, ni naza prêt. Mas que Frère, ni irmão, naza prêt. que irmão está Alors, pronto frère, a dizer, irmão, vraiment j'ai péché. sim, eu pequei. Naza coupable. Eu sou culpado. Bobondela pona ngai. Orem por mim. Bosunga na mabondeli. Ajudem-me nas orações. Là, frère Melchisedec, Irmãos aqui, Melquisedeque. de sœur Melchisedec. Irmãs Melquisedeque. Basenga su prière na mutute. Não pedem mais oração a ninguém. Basenga su ide na Não mutute. pedem mais ideia a ninguém. Akokane na nyonso. Ele é perfeito em tudo. C'est l'orgueil. É o orgulho. Voici un roi. Eis aqui um Selon rei. le cœur de Dieu. No coração de David, Deus. hein, David, abomi mobadaba. ele matou então Maria Azui mwasi. para recuperar a mulher. Akomise mwasi na. Para fazer dela Baboti sua kutuna mulher. mwana. E também até nascer um filho. Zamba atindi E Nathan. Deus mandou a Natã, Un prédicateur, o pregador. il vient avec la parole. Ele vem com a palavra. Sans compromis. Sem compromisso. Il ne regarde pas le pasteur. Não olha o pastor. Il ne regarde pas la chorale. Não olha o Il ne regarde povo. pas le prédicateur. Não olha o Un pregador. prédicateur, Pregador. il est responsable Ele é responsável de la parole. da palavra. Nathan, comme a dit, roi, Natã chegou e disse: Rei, okokufa. você morrerá. Yo okufa nanu te, Você ainda não morrerá sikoyo agora. te. Agora não. Mais, Mas mwana oyo akokufa. o teu filho morrerá. Basi na yo, As tuas mulheres, bakolala bango likolo ya terrasse. eles serão então deitados em cima do terraço. Frère, Irmão, soki basere na biso baza fidèle, se hein? nossas irmãs são fiéis, eza nzambe mutu abombaka bango. eu sei quem tem eles conservado. Sœur, Irmã, soki mobali avoyage, hein? se um homem Azongue, vai voltar, asali likambo mabe te, não hein? fizer nada de mal, kumisa nzambe mutu abombile. glorifica a Deus que ele conservou. Nzambe ayebisi Deus disse Nathan, a Natã, yebisa ye, diga a ele 12 heures juste, que às 12 horas em ponto, na prédio, num prédio, bato bazoleka, as pessoas a passar, basi nyonso ya David, todas as mulheres de David baolala bango, a serem violentadas na mwana. num homem, numa criança. Mwana Absalom, Numa criança que é Absalão. basi ya David, Mulheres de David basakani na bango, brincaram com ele. basi ya roi. As mulheres do rei. Mais, Mas komikitisa, a humildade ekanaka kanda ya nzambe. fecha a ira de Deus. C'est ce qui est arrivé à Rwanda. É o que aconteceu em Luanda. Kindumba nini te eleki awa. Mas qual tipo de prostituição não passou aqui? Kindumba marke nini te eleki awa. Que tipo de prostituição não passou aqui? Kimoyibi ya ndenge nti ya mbongo eleki awa. Que tipo de roubo não passou por aqui? Complot politique eleki awa. Que tipo então de compromissos políticos que So passaram aqui? église ebimi, Essa igreja sai, bato ya mbanza Congo, o de Mbanza Congo, groupe na bango. com seu grupo. Bazombo groupe na bango. De Zombo, com seu grupo. Baluba groupe na bango. Os Maluba, com seu grupo. Bato ya Wambo groupe na bango. Os Sulanos, com seu grupo. Banambo ya Ngongo groupe na Os bango. Angongo, com seu grupo. C'est ce qui s'est passé ici. É o que aconteceu aqui. Et quand nous prêchons le message, Quando pregamos et a totika makambo wana, tozonga mutu moko, Temos a ser um yo ozosepela te. Você não está feliz, Frère, irmão. tokokenda lola bongo te. Não iremos ao céu assim. Ndako ya David divisé, A casa de Davi estava dividida. ndako ya David pini. E também a casa de Davi estava punida. Mais David s'est humilié. Mas Davi se humilhou. Il a demandé pardon. Ele pediu perdão. Le prophète Nathan a prié pour lui. O profeta Natão orou a favor dele. Et Dieu a restauré David. E Deus restaurou a Davi. Cette église sera A restaurée. igreja será restaurada. Je vous l'ai dit en vérité, Digo em cette verdade. église, avant que le Seigneur vienne, Antes que o Senhor venha, ça va être restauré. pode ser restaurada. Amém. Aujourd'hui matin, Você não crê? Dieu, Deus c'est un Dieu de restauration. é o Deus de restauração.
ndenge toza moke boye Como somos assim pouco, peuple oyo esse povo nde nzambe akoutilize biso é o que Deus vai utilizar pour restaurer son église, para restaurar a sua pour igreja, restaurer sa parole, para restaurar a sua pour palavra, recommencer à zéro. para recomeçar do zero. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, Porque o que vivemos hoje c'est le produit des anciens. é o produto dos anciãos. Ata kuti bosiliki eza bongo. Mesmo se ficarem nervosos é assim. Oyo bolonaka na kala, Vocês plantaram antigamente mbuma yango oyo. os frutos. O produto é esse. Esse aqui é o resultado. Bino nyonso basien. Todos os anciãos. Bokele kosolola libanda soki bokoki kosolola. Sai fora assim. David alobi Mas não David. oyo toza na kamakongo lelo No Camacongo hoje yango résultat é o ya resultado bapriere na bino das vossas orações na bagene e do jejum na baveye e das vigílias na baprédication e das pregações. yango ebotini. É o que gerou isso tudo. Frère, Irmão, okende liboso eza kokoma te. ir em frente ou chegar, ir em primeiro não quer dizer chegar. Tomikitisa lokola David tozonga na parole. E voltemos à palavra. Nde azokema bafrère Eu admiro irmãos. soki nga banome nga paster Se me nomearem pastor, naza chaque jour na église. eu estou todos os dias na igreja. Deus já desceu. O que te cansa uma Deus mandou mensagem. Vem na igreja, hein? Goiás na igreja. Deus falta na igreja. Deus não gosta. Samba linga boite. Lobi kaka yo ko ko kim. E amar também mesmo você que estará. Yako senga pardon. Vem a pedir perdão. Yako senga pardon. Omi bisangai. Na bana ko yebisa bino. Oya que église chaque jour. Todos os dias. Tango yo za su pasteur te. Não és mais pastor. Eza su parole te. Não é mais palavra. Tango yo za pasteur. On supporta ka. Suporte. O missionaire, hein? Suporte missionário. On supporta pasteur, hein? Suporte o pastor. O sungaka. Ajudem. Tango no que pasteur. Você sai. Est-ce que futa kadim? Será que você paga dízimo? Est-ce que faz essa offrande? Será que você dá mesmo oferta? Est-ce que pria pour l'église? Você ora mesmo pela igreja? Frère, Irmão, nyonso toza awa na vie. tudo que nós somos, Même les diacres, même les prédicateurs, même les pasteurs, nous passerons par des tests. passaremos por testes. Como estou a gritar, Dieu me fera passer par des Deus tests me fará passar por pour testes voir para ver si ce que je prêche, o que eu prego. ça vient de mon cœur Vem do meu coração ou ça vient de ma tête. ou vem da minha cabeça. Tozo que la prédication est derrière tout. Temos aqui muitas pregações da Et cabeça où t'as la montée battée. que não vinham do coração. Tolingi ba nanzamba vivre parole, Eles se levam nous-mêmes, para- E nós mesmos, sans exemple. sem exemplo. Hébreu 10, 25. Hebreus 10, 25. Vous allez t'engager déjà 1000 fois. Ah ouais. Acho que foi daqui mais de 1001 vezes N'abandonnez aqui. pas votre Não assemblée. abandonei a vossa assembleia. Et t'engager na basien. Foi lida por anciãos. Ah waouh waouh. Aqui. N'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonnez pas votre assemblée. On a ça na chair. Porque estou no púlpito. Soki na longwe, Quando eu sair, okimi église. se você foge à igreja, Nani aventurier? então quem é aventureiro? Liloba to yo. A palavra não está em você. On va vous dire la vérité, frère. Bom, vamos falar a verdade, irmão. Ça c'est la vérité. Essa é a verdade. Ngape jour kokima, Também quando eu fugir, bozo aussi na prédication hoje. também me façam retransmitir essa pregação. Ah si ça na 20, dans 5 minutes. Vou terminar daqui a 5 minutos. Alléluia! Amém. Il est Il est vivant! ressuscité. Il est ressuscité! Il est vivant. C'est qui? Jesus. Allez, frappez les mains! Então, bate palma. Jésus est vivant, frère. Jesus está vivo, irmão. Il est avec nous. Está conosco. Dieu Deus corrige ses enfants. corrige os seus filhos. Ça fait mal. Isso faz mal, Mais c'est la vérité. mas é a verdade. Dieu corrige les prophètes. Deus corrige os profetas. Nakotanga tena pesi no verset de Deutéronome Não vou ler mais o livro de 32. Deuteronômio 32, 48, 52. 48 a 52. Deutéronome 20, 32. Deuteronômio 48, 52. 48 a Na 52. nombre 20. E números 20, Chapitre nyonso. todo o capítulo 20. Moïse. Moisés, Zamba ebisinye. Deus disse-lhe, Frappe une seule fois. bate uma só vez. Tango ekotikala. O tempo que Bandaka koprier. comece somente a orar. Asiliki. Ele ficou todo nervoso. Moïse akalisi. Moisés pensou Peuple comme Yaye. que o povo agora era dele. Yende chef. Ele que era agora o chefe. Moïse a dit c'est moi le premier. Disse, bom, eu sou o primeiro, C'est moi le prophète. eu sou o profeta. Moïse a bosani. Moïse Que Nzambe sa bomaki Miriam. E Deus já tinha matado a Miriam. Nzambe sa bomaki Aaron. Deus já tinha matado Arão. Moïse. Moisés. Abeta nzete deuxième Moisés fois. bateu aí pela segunda vez. Seigneur alobi. O Senhor disse, Moïse. Moisés, Obebisi image. você estragou a imagem.
yanga mwana mpate de mim o cordeiro. mukona koyela mokili Quando eu vier ao mundo, nakokufa mbala moko morrerei uma só vez. yo obetinga mbala mibale. Você bateu por 2 vezes. Moïse yaka na ngomba, Vocês venham no monte. le prophète de Dieu, O profeta de Deus, confirmé par la colonne de feu confirmado pela coluna de et la fogo, colonne de lier. pela nuvem da Dans ma glória. Bible, Deus disse-lhe, Moïse, Moisés, tu meurs. você morre. Matanga Moïse, O óbito de Moisés, ni chorale, nem coro, ni prédication, nem pregação, ni un diable, nem o diabo, ni un frère, nem o irmão, ni sa femme, nem sua ni mulher, ses enfants. nem seus filhos. Moïse, Moisés, Dieu l'a enterré. Moisés Deus lhe enterrou. Mais Moïse, Mas Moisés, c'était une punition. para ele era uma punição. Ce n'était pas une destruction Não era totale. uma destruição total. Parce que dans Matthieu 17, Porque Mateus 17, Moïse a mon âne. Moisés reapareceu. Alléluia! Punition Zanango. Punição que você Passe tem, aux Zanango. que você tem aí, Et ça va punition. é somente uma punição. Ça va passer. Isso vai passar. Au côté les malicieux. Você vai se erguer Au côté novamente. les ma Você frère. vai se erguer. Ni irmão. sala no ekozonga. Mongo no ekozonga. Santé na ekozonga. Bibala no kokende bien. Zamba lobi, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projeto que formei Projet para de paix projetos de et paz, non de malheur. não de maldade. Pour vous donner Para vous dar de l'espérance d'espérance et de l'avenir. e não com Zamba zaka na posa só precisa la perfection. de perfeição. Dieu a besoin de la Deus perfection. precisa de perfeição. Dieu nous compare Deus nos compara au diamant. ao diamante. Dieu nous compare Nos compara à l'or. ao ouro. Eza la wood. Quer seja Eza la ouro, diamant. como diamante, Ce n'est qu'à la deve purification. passar pela purificação. Il faut pas niata yango. Deve se pisar Il faut pas chauffer yango na mode. deve se aquecer aquilo pelo fogo. Or kutebimisaka. O ouro, Or. o ouro, Ebimisaka olo ya lukuta. o ouro também pode fazer ser um falso ouro. Abiyango na français pirite. Em francês é chamado como pirata. Na lingala kubele. É que é chamado como pirata. Frère baba nabi. Abraham Namidi Wolo ya likuta. disse, esse ouro Engenga ya koleka wolo ya original. brilha mais do que o ouro original. Les églises. Les églises. Ya lukuta. Ezongenga na ville. Brilham na cidade. Oleka la vraie sainte doctrine. Mais do que a verdadeira sã Parce que doutrina. l'évangile Porque o evangelho, ne brille o pas. evangelho não brilha. Mais l'évangile O evangelho rayonne. raia. Zonga na ndako. Volte em casa, Bondela nzambe. ore a Deus, Azongisela mapamboli na yo. que Ele te devolve as tuas bênçãos. Kanisa bien na vie na yo. Lembra bem na tua vida, Ozoleka na punition. se estás a passar por punição, Pozonga na parole. para voltares à palavra, To ozoleka na destruction. ou estás a passar na destruição. Tozonga biloko mibale. Temos duas coisas: Les épreuves provas ou les punitions. ou a punição. Tiko na ba épreuve Agora, nas provas, ezaka mpona bana nzambe. somente para os filhos de Deus. Mais punition Mas a punição eza mpona bana é nzambe para filhos de Deus na bana ya e Satan. também os filhos de Satanás. Tiko punition mpona bana nzambe Punição para os c'est filhos pour de les Deus ramener dans la parole. para levá-los de volta à Eza palavra. correction bazonga na É parole. uma correção para voltar Mais punition mpona bana Satana Punição para os filhos de po Satanás bakende na bango. para irem, Bakufa na bango. para que eles morram, Babeba na bango. que estraguem. Yo sikoyo. Agora você, Baproblème oza nango. os problemas que você tem Eza épreuve. são provas, Eza punition. é a punição, Punition ya mwana nzambe. punição de um filho de Deus To punition ya Satan. ou punição de Satanás. La correction.